E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de coordenadas cartesianas, tá? Esse conteúdo é extremamente importante, galera, e vai nos acompanhar no ensino médio inteirinho, tá? A gente vai utilizar bastante as coordenadas cartesianas. Então é bem bacaninha, bem importante a gente entender muito bem esse tipo de conteúdo. E o melhor, galera, ele é muito de boa, tá? Então bora lá. Galerinha, vocês, né, que eu sei muito bem, gostavam muito de assistir Bom Dia e Companhia, né? Priscila e Yudi lá tentavam ganhar um PlayStation na época, não ganharam, coitados. E vocês lembram, né, que um dos quadros do programa era a Batalha Naval. O que consistia a Batalha Naval, né, galera? A gente tinha um quadro onde a gente tinha números aqui na horizontal e letras na vertical, certo? E aí você tinha que tentar acertar os navios. E aí para você acertar o navio, você falava, né, uma sequência aí, um número e uma letra. Por exemplo, se eu quisesse acertar aqui essa primeira embarcação aqui, né, o número 1 dela, eu falaria, né, 6B, por exemplo, né? Então eu vou lá no número 6 e vou na letra B. Aí seria aqui, né? Ah, quero acertar, por exemplo, essa embarcaçãozinha aqui. Aí eu falava, né, 2H ou H2, né? Tanto faz, H2, né? Ah, vamos supor que fosse aqui, né? Não vi direito lá, pensei que estava aqui o barquinho. Então poderia falar F7 ou 7F, tanto faz, tá? E aí, né, a gente dava o quê? Duas coordenadas. Isso daqui, quando a gente fala H7, D4, né, a gente está falando de umas coordenadas, tá? Essas coordenadas, né, é uma na horizontal, que a gente está utilizando, e a outra na vertical, tá? E é isso que é um plano cartesiano. O plano cartesiano vai ser um sistema onde a gente vai localizar pontos através de duas coordenadas, como se fosse isso daqui. A gente vai falar, né, tanto aqui na horizontal e tanto na vertical. Só que aí nós vamos usar letrinhas para isso. Então, primeiro, vamos ver como que é esse sistema de coordenadas cartesianas, tá? Um sistema de coordenadas cartesianas, galera, é formado por dois eixos, tá? Um eixo horizontal, que a gente chama de eixo das abscissas, tá? E um eixo vertical, que a gente chama os eixos das ordenadas. Cuidado, tá? Quando a gente coloca um pontinho, nós vamos ter as coordenadas do ponto, que é um valor na horizontal e um valor na vertical. O eixo Y, né, o eixo vertical, ele representa, o nome dele é ordenadas, tá? É diferente aí do que a gente de coordenada. Então, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, tá? A gente representa o eixo das abscissas pela letra X e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, que a gente representa pela letra Y, tá? Essa setinha aqui está indicando qual que é o sentido crescente dos números, né? Então os números aumentam para a direita, tá vendo? Vem dos negativos e vai para o positivo. E a setinha para cima na vertical significa que quanto mais para cima a gente tiver, maior vai ser o número, tá? A gente consegue perceber, galera, que eles se cruzam em um ponto, tá? Esse ponto que cruza aqui o nosso eixo X, nosso eixo Y, nós vamos chamar de origem. E é o ponto onde a gente vai ter 0 na horizontal e 0 na vertical. É o começo, tá bom? Podemos perceber que na horizontal, à direita da origem, os valores são positivos e à esquerda da origem, os valores são negativos. Já na vertical, abaixo da origem, os valores são negativos e acima da origem, os valores são positivos. Tá? Então, um plano cartesiano, né, ou um sistema de coordenadas cartesianas, ele vai ser composto por duas retas perpendiculares, né, que formam 90 graus, uma na horizontal e outra na vertical. Essas retas têm que ser orientadas, tem que ter essa setinha na ponta para dizer para a gente qual que é o sentido onde os números estão crescendo, e vai ser sempre esse. Na horizontal, o nome do eixo é o eixo das abscissas, representado pela letra X. E na vertical, o nome do eixo é eixo das ordenadas, representado pela letra Y, tá bom? E aí, né, galera, como eu disse para vocês aqui, ó. Então, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Um macete para a gente decorar, só lembrar que o eixo das abscissas, abscissas, é o X. E o outro, né, tem que ser o Y, tá bom? O ponto de encontro desses caras, né, que é o ponto que eles se cruzam, é a nossa origem.
E a gente pode perceber, galera, que quando a gente faz um plano cartesiano, a gente divide aqui nossa tela em 4 partes. Nós vamos chamar cada parte dessa de quadrantes, tá? Esse daqui a gente vai chamar de primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a gente só tem valores positivos, tá vendo? Tanto na horizontal quanto na vertical, tá? O segundo quadrante é esse quadrante aqui, onde nós vamos ter valores negativos na horizontal e positivos na vertical. O terceiro quadrante é o quadrante que a gente chama de quadrante negativo, que tanto os números na horizontal quanto na vertical são negativos. E o quarto quadrante é o quadrante onde os números na horizontal são positivos e na vertical são negativos, tá? Para a gente localizar um ponto qualquer aqui, a gente sempre vai falar primeiro a informação na horizontal e depois a informação na vertical. Ou seja, a gente vai falar sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y, tá? E essa coordenada do ponto vai ser sempre um par ordenado, tá? Onde no par ordenado vem o primeiro valor do x e depois o valor do y. Por exemplo, né, aqui ele já deu pra gente, né, de lambuja. Mas ó, esse ponto aqui é o 2 em x, 1 em y, ó. Ando 2 em x e ando 1 em y, chego no ponto. Isso aqui é a coordenada dele. Primeiro o valor da horizontal, depois o valor da vertical. Primeiro x, depois y. Olha esse ponto aqui, menos 3 e 2. Então, é menos 3 na horizontal, então venho até aqui, e 2 na vertical. Se é positivo, é para cima. Então, tá aqui, ó, cheguei no meu ponto exatamente. Tá? Olha esse ponto aqui, menos 2. É menos 2 na horizontal, então ando até aqui na horizontal, e menos 2 na vertical. A gente sempre parte da origem, tá, galera? Ó, esse ponto, 3 em x menos 3 em y, ou seja, 3 na horizontal e menos 3 na vertical. Então, ó, 3 em x, vou até o 3 aqui e desço menos 3 na vertical. Pronto, cheguei no meu ponto. Tá? Então, é assim que a gente localiza os pontos em um plano cartesiano. Tá? Lá, quando a gente brincava de batalha naval, não importava a ordem, né? A gente podia falar horizontal ou vertical primeiro, né? F4 ou 4F. Aqui a ordem vai importar. Primeiro, sempre o valor na horizontal, o valor de x, né, da abscissa, e depois o valor na vertical, que é o valor de y das ordenadas. Tá? E aí, galera, olha só. Como eu disse para vocês, né, a gente pode representar, então, o ponto, né, no plano cartesiano por um par ordenado. O valor de x primeiro e depois o valor de y depois. Né? E a gente vai representar assim, ó, a gente vai dar uma letra para o ponto, tá? Ponto A, ponto B, ponto P, ponto C, ponto J, né? E botar entre parênteses os valores de x e de y. Lembrem-se sempre, tá? Que primeiro vem x e depois vem y, tá? Uma forma de a gente fazer isso, por exemplo, tem esse ponto aqui. Né? Vamos supor que a gente não saiba qual que é o valor dele. Então, a gente, né, vai aqui do ponto, ó, traça uma retinha. Opa, 2 no x, ó. Traço uma retinha aqui, tracejada, 3 no y. Então, esse é o ponto 2 em x, 3 em y. Tá? Aqui, por exemplo, 0, 0. Né? Menos 3 e 1. Aqui, ó, menos 1 e 2. Se eu fizesse um ponto aqui, por exemplo, ó, em x, ele vale 3. Em y, ele não subiu nem desceu. Então, é 0. Tá? Beleza? Ah, vamos pegar um pontinho aqui, então, por exemplo. Né? Ó, em x, eu não fui nem para a esquerda nem para a direita. Então, em x é 0. Em y, eu desci 1, então menos 1. Tá? Então, isso que são as coordenadas de um ponto. Toda vez que a gente falar de coordenada de um ponto, tem que ter 2 valores. Um para x, um para a abscissa e um para y, um para a ordenada. Tá bom? Sempre 2 valores, um em x e um em y. E aí, galera, como que a gente constrói um plano cartesiano? Muita atenção aí, galera, né? Porque eu não consigo ver vocês construindo. E vocês vão construir aí sozinhos, só vou ver depois, né? Quando vocês me mandarem já construído. Então, muita atenção às minhas dicas para construir um plano cartesiano de maneira correta, tá? Então, primeira coisa, a gente sempre vai traçar um plano cartesiano com régua, tá? É impossível a gente fazer um plano cartesiano à mão livre, tá? Então, a gente tem que ter uma régua para conseguir construir um plano cartesiano. Nesse caso aqui, galera, onde eu estou mostrando que eu vou montar para vocês, eu não consigo fazer com uma régua, porque eu não consigo colocar uma régua aqui na minha mesa digitalizadora. Então, eu vou fazer à mão livre, vai ficar um pouquinho torto. Mas vocês têm que fazer com régua. Então, como que a gente faz? Ó,
Primeiro, nós vamos traçar duas retas perpendiculares, uma na horizontal e outra na vertical, que são os nossos eixos, né, galera? O eixo X e o eixo Y, tá? Vamos tentar fazer aqui. Vamos lá. Então, galerinha, ó, vou fazer aqui, né? Vou tentar fazer aqui o mais reto possível, tá? Faço uma reta na vertical ou na horizontal primeiro, tá? A ordem não faz diferença. E vou tentar fazer aqui agora uma na horizontal. Tá? Não ficou muito bem no meio, né? Cortando uma no meio da outra, mas também não tem problema isso não, tá? Depois nós vamos orientar as retas. Então, ó, o que é orientar? Colocar as setinhas e aqui indicar que esse é o eixo X e esse é o eixo Y, tá bom? Deixa eu apagar que eu esbarrei uns negocinhos aqui. Deixa eu apagar isso daqui pra gente, ó. Então, para não confundir, né? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui pro meu ponteirinho maravilhoso, minha caneta. Pronto, tá? Então, tá aí feito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir as retas em partes iguais, sempre partindo da origem. Galera, por que isso aqui tá em maiúsculo, né? Tá em caixa alta? Porque é aí que a gente erra. Tá? Conseguir fazer as duas retas, todo mundo consegue. O problema é quando a gente começa a fazer as divisões. A gente tem que sempre dividir em pedaços iguais. Aí a gente escolhe, pode fazer de 1 em 1 centímetro, de meio em meio centímetro, de 2 em 2 centímetros, de 10 em 10 centímetros, né? Tanto faz. A gente tem que dividir em pedaços iguais. E essa divisão tem que ser sempre feita do centro para as beiradas. Então a gente vai colocar, por exemplo, o nosso zero da régua aqui. Aí eu vou dividindo, né? Vamos supor que seja de 1 em 1 centímetro que você vai fazer aí. Então, aqui, 1. Aí, ó, tem que ter o mesmo tamanho. Eu estou fazendo sem régua aqui, né? Mas a gente vai fazer com régua. 2, 3, 4. Aqui vai até o 4 só, senão vai ficar muito embolado. Aí, ó, pro outro lado. Aí eu coloco de novo o zero na régua aqui. E agora eu vou medir pro outro lado, tá? Menos 1. Menos 2. Sempre o mesmo espaço. Se eu usei 1 centímetro aqui, eu tenho que usar 1 centímetro aqui em todo mundo, tá? Aí na vertical, mesma coisa. Coloco o zero da régua aqui, só que agora a régua está na vertical e vou medindo. Né? De 1 em 1 centímetro, de 2 em 2 centímetros, tanto faz. 1, 2... Só que lembra, se você usou 1 centímetro aqui, tem que usar 1 centímetro em todo mundo. Para baixo vai ser negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 3... E assim vai. Não tem problema de aqui, por exemplo, ter mais números para cima do que para baixo, tá? Isso não importa. Geralmente a gente faz a mesma quantidade, tá? Mas se não acontecer de for fazer e não conseguir, não tem problema. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Ah, você tem que fazer um plano cartesiano, por exemplo, que vai de 5 até menos 5. Né? Então você faz uma reta, se você for fazer de 1 em 1, você faz uma reta com 11 centímetros, 12 centímetros, sempre 1 ou 2 a mais do que você está planejando fazer. Tá bom? Que aí sobra um pedacinho pro final, senão o número fica aqui na pontinha, né? E aí não é legal pra gente, tá? Outra coisa, galera, de novo, ó, sempre parte da origem. Cuidado que vocês têm uma mania, às vezes, de fazer assim, ó. Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem, tá? Tô fazendo aqui a mão livre. E é muito... Opa, Y, né? Ixi, muito comum. Aí começa assim, por exemplo... Vamos supor aqui, menos 3... menos 2, menos 1, 1, 2. Tá vendo? E aí o que acontece quando a gente começa a dar beirada e vem para os cantos? Os espaços não ficam iguais. Ó, aqui está igual, aqui está igual, aqui já não está igual, aqui muito menos. Ó, esse pedacinho não é igual a esse pedacinho, aí depois fica igual de novo. Então a gente tem um erro gravíssimo aqui. Tudo que a gente fizer no plano cartesiano vai estar errado. Tá? Então sempre começa do meio para as beiradas. Então, ó, tá, não fiz retinha nenhuma. Faço a origem, né, que é o nosso 0, 0. Aí faço, ó, 1, 2, 3, 4, em espaços iguais. Ponho a régua de novo aqui, agora eu vou fazer para o outro lado, menos 1, menos 2, menos 3, para os espaços serem exatamente. Esse espacinho aqui tem que ser exatamente igual a esse espaço, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Se der diferença, galera, nosso plano cartesiano está completamente errado. Beleza? Vamos lá então. Ó, um exemplo de exercício. Localize os pares ordenados no plano cartesiano. Então, né, eu peguei um plano cartesiano prontinho aqui para ficar mais fácil.
Esse plano cartesiano aqui, ó, esse é o nosso eixo x e esse é o nosso eixo y, né? Não foi colocado aqui, o que não é muito legal. Então, ó, nosso primeiro ponto, eu vou chamar de ponto A, é o ponto menos 6 em x e 4 em y. Então, vamos lá. Ó, menos 6 em x, eu estou aqui, e 4 em y, ando 4 para cima. Pronto, nosso ponto A está localizado aqui. Beleza? Olha o ponto B. 5 em x, 3 em y. Então, ó, saio do zero, 5 em x, 3 em y. Opa, está aqui o nosso ponto B. Ponto C. 0 em x menos 3 em y. Ó, 0 em x eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, eu continuo parado aqui. E menos 3 em y eu desço até o menos 3. Então, nosso ponto está justamente em cima, né, do nosso eixo das ordenadas. Tá? Nosso pontinho está aqui. Vamos para a próxima. D. Menos 4 em x, menos 5 em y. Então, ó, menos 4 em x, menos 5 em y. Desço até aqui. Esse é o nosso ponto D. Depois, o E. 6 em x, 0 em y. Então, ó, saio daqui, 6 em x. Como é 0 em y, nem subo nem desço. Eu continuo paradinho aqui. Então, esse é o nosso ponto E. Ele está em cima do eixo das abscissas, né, do eixo x. Tá? F. 0 em x, 2 em y. Então, ó, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. Vou ficar parado em x, que é 0. E 2 em y, eu subo 2 aqui. Então, é o nosso ponto F. E G, né? Menos 1 em x, 0 em y. Então, eu venho até o menos 1 aqui e paro, não subo nem desço. Tá aí o pontinho G. Então, tá feito o nosso exercíciozinho aí, né, de localizar os pontos nesse plano cartesiano. Muito, muito, muito tranquilinho, né, galera? Muito de boa, tá? Então, o que a gente tem que ter cuidado é que nesses exercícios, né, quase nunca é dado o plano cartesiano. A gente tem que montar, tá? Então, a gente vai montar. E qual que é a dica que eu dou para vocês? Quando a gente tiver o exercício, você vê qual que é o maior número que aparece. Por exemplo, o maior número que aparece aqui é o número 6 e o menos 6, né? Então, você sabe que você vai ter que ter um plano cartesiano que tenha o ponto menos 6 e o ponto 6. Então, você já sabe que tem que fazer uma retinha aí, ó. Menos 6 e 6, né, seriam 12, então faz aí uma retinha com 14 centímetros, sempre 2 centímetros a mais para sobrar um pouquinho. Ah, se o maior ponto aqui fosse, sei lá, 9 em x e 4 em y. Então, o maior número de todo mundo é o 9. Então, você teria que fazer aqui, né, pelo menos para esse lado aqui, 9 e 9 para lá. Então, dá 18 centímetros. Então, você faria aí com 20 centímetros. Isso se você fizer de 1 em 1 centímetro. Você pode fazer de meio em meio centímetro também, de 2 em 2. Só que aí vai ficando cada vez maior, vai ocupar muito espaço no seu caderninho. Tá bom? Olha o segundo exemplo. Determine as coordenadas dos pontos no plano cartesiano abaixo. Agora é o contrário, né, galera? Ele já deu os pontos, ele quer saber quais são as coordenadas. Então, vamos pegar aí primeiro o ponto A. Primeiro, lembra, galera, coordenada sempre o primeiro valor em x e depois o valor em y. Então, ó, no ponto A, o valor em x, menos 3, tá vendo? Eu andei aqui, ó, no eixo x, quanto que ele vale? Ó, até botar certinho aqui para ficar fácil. Menos 3 em x. E em y, ó, 5. Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. Ponto B, em x, ó, 1 em x. E quanto em y? Quanto de altura? 3. Ponto C, em x, ó, não fui nem para a esquerda nem para a direita. Estou no 0 em x. Em y, subi 2. Então é 2. Ponto D, ó, em x, andei 1, 2, 3. Em y, andei 1, né, a altura. Ponto E, ó, em x, menos 1, menos 2. Em y, nem subi nem desci, então é 0. Está em cima do eixo. Ponto F, vou fazer aqui. Ponto F, ó, 4 em x e menos 1 em y. FG. Ponto G, ó, menos 3 em x, menos 2 em y, tá? Então, menos 3 em x, menos 2 em y. Ponto H. Ó, ponto H aqui, ó, menos 2 em x, menos 2 em y. Então, menos 2, menos 2.
HI, tem o I aí, F, G, H, I, não estou achando o ponto I, pulou o ponto I, né, na imagem aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, né, esse J aqui, né, que seria o I, ele pulou o ponto I, pelo menos eu não estou enxergando se eu estou certo. Então, vou para o J aqui. Ó, o J, 0 em X, porque ele não foi nem para a esquerda nem para a direita, continuou no eixo, tá? E menos 2 em Y, que ele desceu aí. Beleza, galera? Então tá aí a localização dos nossos pontos. Lembra que quando a gente localiza um ponto, são sempre duas informações, né? As coordenadas é sempre o valor da abscissa e o valor da ordenada, o valor de x e o valor de y. E toda vez que a gente for fazer, né, o ponto, né, essas coordenadas, sempre vem primeiro o valor do x e depois o valor do y. Isso é obrigatório, tá? Vamos ver aí o nosso exemplo 3. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Menos 2 em x, menos 4 em y, 3 em x, 1 em y, 0 em x, 6 em y, 8 em x, menos 7 em y e 9 em x e menos 3 em y. Então, galera, olha só. Aqui, o que a gente pode pensar, né? Eu vou fazer aqui o meu plano cartesiano rapidinho, né? Eu vou fazer a mão livre mesmo, né? Não é o indicado, né? A gente nunca vai fazer isso aí, tá? Mas é só para ficar uma ideia melhor, tá? No primeiro quadrante, a gente sabe que o x e o y são positivos, né? Ó, o x está para a direita, o y está para cima. Todos os valores que estão aqui dentro, tá? O x é positivo e o y também, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, o B, ele está no primeiro quadrante. Aqui, ó, tanto o x quanto o y são positivos. O A, os dois são negativos. E os dois são negativos é o terceiro quadrante, né? Qualquer ponto aqui dentro, ó, tem o x negativo, que está para a esquerda do zero, e o y negativo, que está abaixo do zero. Então, aqui é o terceiro quadrante. Tá? Vou pular C. O D, 8 em x menos 7 em y. Então, ó, 8 em x ele vai estar vindo para cá, menos 7 em y ele vai estar aqui para baixo. Tá? Então, a gente está falando do quarto quadrante, onde o x é positivo e o y é negativo. Quarto quadrante. Tá? O E, 9 em x menos 3 em y. Então, ó, 9 em x menos 3 em y. Também está no quarto quadrante. E esse cara aqui, galera, ó, o 0 em x, 6 em y, ele está aqui, ó, 0 em x, 6 em y. Ele está em cima do eixo, tá? Então, em qual quadrante ele está? Em nenhum dos dois, tá bom? Porque ele está entre o primeiro e o segundo quadrante, né? Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Ele não está nenhum nem outro, tá bom? Então, ele não tem quadrante essa letra C aí. Show de bola? Toda vez que o ponto estiver em cima do eixo, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Tranquilão, né, galera? E aí, galera, vamos pensar o seguinte. Nós acabamos de ver, né, a parte de sistema de equações, a gente tem equações com duas incógnitas, x e y, né? E nós vimos que a solução, né, de uma equação com duas incógnitas, né, com x e com y, é um par ordenado. Ou seja, galera, se a gente tiver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente pode representar os valores que essa equação pode ter para x e para y no plano cartesiano, tá? E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que esses pontos eles vão estar alinhados, ou seja, a gente vai conseguir fazer uma reta passando por todos esses pontos. Essa reta, nela, vão estar todas as soluções dessa equação, ou seja, todos os valores de x e de y que são possíveis que satisfaçam essa equação, tá? Você pode estar pensando assim, caramba, não entendi direito, né? Vamos fazer que fica fácil de perceber, tá? Só vamos colocar aqui o passo a passo de como a gente vai fazer isso. Primeiro, galera, a gente vai isolar uma das incógnitas. Eu coloquei aqui o y porque a gente geralmente deixa o y sozinho, mas isso é opcional nessa parte, tá bom? 2. A gente vai inventar valores da outra incógnita, ou seja, inventar valores para x, tá? Mas também pode ser inventar valores para y, caso a gente tenha deixado o x sozinho, tá bom? 3. A gente vai calcular os valores de y
para cada valor que a gente inventou de x. Então, cuidado. X a gente inventa valores, y a gente calcula valores. Nós vamos montar uma tabela com os valores de x e de y e depois colocar esses pontos no plano cartesiano. Tá? Pode parecer complicado, mas é muito fácil. Vamos ver aqui então um exemplo. Construir o gráfico da equação x mais y igual a 4. Então, galera, a gente vai deixar uma letra sozinha. Eu vou escolher, tá? Isso é puramente opcional. Eu vou escolher para deixar o y sozinho. Então, a equação vai ficar assim, y igual a x... Opa, desculpa. É igual a 4 menos x. Né? O x está somando, passo para lá subtraindo. Então, y igual a 4 menos x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha para eu não me perder. Tá? Então, essa tabelinha aqui é só para a gente não se perder. Vou inventar valores para x e calcular os valores de y para aquele x. Tá? Então, a gente que vai escolher, galera. Eu vou começar aqui, sei lá, vou inventar o x valendo 0. Quando o x vale 0, quanto que vai ser o valor do y? Eu substituo aqui, dá para fazer de cabeça. 4 menos 0 vai dar 4. Então, meu y dá 4. Show? Vou pegar um outro valorzinho aqui, x valendo 2. 4 menos 2 dá 2. Então, meu y também dá 2. Vou pegar o meu x valendo 4, pode ser? Aí vai ficar 4 menos 4, 0. Então, meu y vai ser 0. Vou pegar um número negativo aqui, né, para a gente ver que também pode, não tem problema nenhum. Vou pegar o x valendo menos 1. Então, vai ficar, muito cuidado, 4 menos o menos 1, né, porque o x vale menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 4 mais 1 vai dar 5. Beleza? Então, pronto. A gente sempre vai fazer 4 vezes, tá? 4 pontos. Né? Então, aqui são pontos. Isso aqui é um ponto, vou fazer aqui, né, os pontos. Primeiro o valor de x, depois de y. 0 em x, 4 em y. 2 em x, 2 em y. 4 em x, 0 em y. E menos 1 em x e 5 em y. Então, eu posso colocar isso aqui no plano cartesiano, galera. Tá? E é esse que é o lance da parada aí. Tá? Vamos colocar, valores de x, valores de y. Vamos botar o primeiro ponto aí. 0 em x, 4 em y. Então, 0 em x eu não vou nem para a esquerda nem para a direita, fico parado aqui. 4 em y eu estou aqui. Então, tá aí meu primeiro ponto. Beleza? Depois, 2 em x, 2 em y. Tá aqui o meu segundo ponto. Depois, 4 em x, 0 em y. Então, cheguei no 4 em x aqui, nem subo nem desço. Fico paradinho aqui mesmo. E depois, menos 1 em x, né, e 5 em y. Então, menos 1 em x e 5 em y. E aí, olha só a mágica acontecendo, galera. A gente percebe que os pontos estão alinhados. Olha que loucura, tá? Isso aí. E é isso mesmo que tinha que acontecer, tá? Então, eu posso traçar aqui uma retinha, né, neles. Opa, o que aconteceu aqui? Dei um zoom aqui sem querer que eu nem sei como. Então, olha só. Eu vou traçar aqui. Ih, gente. Pronto. Então, eu posso fazer uma reta que passa por todos esses pontos que eu desenhei. Vou fazer aqui. Opa. Então, Claro que a gente vai fazer isso com régua, né? Porque eu não consigo fazer com régua aqui. E aí, pronto. Tá aí a minha reta. E o que é importante a gente entender, galera? O que significa essa reta aqui? Nessa reta contém todos os valores de x e y, tá? Que deixam essa equação verdadeira. Inclusive os que eu não coloquei aqui, porque são infinitos, na verdade. Olha só que interessante, só pelo gráfico. Esse ponto aqui. Eu não coloquei ele. Quanto que vale esse ponto? Ele vale 1 em x e 3 em y. 1 em x, 3 em y. E perceba, 1 mais 3 dá 4. Olha só, então, ele também é a solução. Esse ponto aqui, por exemplo, eu não coloquei ele. E olha como ele vai dar certo. É 6, menos 2 em x, né? E 6 em y. Menos 2 mais 6 dá 4 também. Aqui, esse ponto. A reta está passando por ele. E eu não coloquei ele. Olha que loucura. O x vale 5 e o y vale menos 1. Então, 5 mais menos 1, né? 5 menos 1, que dá 4. Então, por todos os pontos que a reta passar, eles são soluções dessa equação. Inclusive os que eu não fiz aqui na tabela, tá? Todos eles.
E a gente sabe que é infinito, porque essa reta pode subir aqui, né? A gente pode aumentar esse plano cartesiano aqui para sempre, né? Que ela vai passar por infinitos pontos que satisfazem a essa equaçãozinha aí, x mais y igual a 4. Beleza? Tá? Então, para isso que serve um gráfico, né, de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, porque através dele a gente consegue perceber todos os valores que o x e o y podem assumir que satisfazem aquela equação. E sempre, galera, vai dar uma reta. Se você está fazendo lá seu exercíciozinho, né? Deu o primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui, o terceiro ponto deu aqui, aí não tem como fazer uma reta. É que você errou alguma coisa, tá? Algum ponto você errou, fez alguma continha errada. Isso tem que estar sempre muito bem alinhadinhos aí, igual aconteceu aqui. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo aí. Ó, construa o gráfico da equação menos 2x mais y igual a 2. Então, de novo, galera, eu vou deixar o y sozinho, né? Então, y igual a 2 mais 2x. E eu vou fazer minha tabelinha só para eu não perder aqui meus valores, né? Vou botar aqui x, y e já vou botar aqui o par ordenado também. Par x e y. 4 pontinhos sempre, tá? A gente inventa valores para x, calcula valores para y. Então, ó, o primeiro valor que eu vou inventar para x é o menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4, tá? 2 menos 4 vai dar menos 2 também. Então, o x e o y têm o mesmo valor. Coincidência, tá? Vou pegar agora o x valendo 0. Pode ser? Então, ó, x vale 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então, meu y vale 2. Pegar o x valendo, deixa eu ver, 4, não, 2, né? 2 vai dar. Vou pegar o x valendo 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. O que eu recomendo para vocês, galera, tentem sempre pegar valores pequenos, porque, por exemplo, se eu falar, quero pegar meu x valendo 5, aí vai ficar 2 vezes 5, 10, com 2, 12. Só que eu tenho que fazer um plano cartesiano que vai até o 12 no y, ele fica grandão, entendeu? Então, tenta sempre pegar valores pequenininhos aí, né? Vou pegar mais um número negativo aqui, que aí fica melhor para o meu lado. Tá? Vou pegar o menos 3. Ó, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E 2 menos 6 vai dar menos 4. Tá? Então, meu y vale menos 4 aí, quando o x vale menos 3. Vou pegar esses pontos. Então, ó, menos 2 em x, menos 2 em y. 0 em x, 2 em y. 2 em x, 6 em y. Menos 3 em x, menos 4 em y. E aí, né, botei meu plano cartesiano montadinho aqui já, né? A gente vai ter que desenhar, tá? Só para ficar bonitinho. E vamos lá, vamos colocar esses pontinhos. Primeiro ponto, menos 2 em x, menos 2 em y. Então, ó, menos 2 em x, menos 2 em y. Estou aqui meu primeiro pontinho. Segundo ponto, 0 em x. Então, não vou nem para a esquerda nem para a direita. E 2 em y. Está aqui o meu pontinho. Terceiro ponto, 2 em x, 6 em y. Está aqui meu pontinho. E o quarto ponto, menos 3 em x, menos 4 em y. Então, está aqui o meu pontinho. Percebam, galera, ó, que dá para fazer uma reta que passa por todos esses pontos aqui. Tá? Vou tentar fazer aqui, eu estou fazendo sem régua, né? Não vai ficar aquelas mil maravilhas. Mas a gente vê que é uma reta, tá? Embora o meu esteja com bastante curva aí. Tá? Mas se a gente colocasse aqui uma régua, a gente conseguia perceber isso, tá? Então, ó, a gente pode perceber que todo ponto que esse cara passa, tá, é a solução. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um pontinho aqui. Que ponto é esse? É o ponto, ó, menos 1 em x e 0 em y, né? Porque não subiu nem desceu, tá? Vamos ver se esse ponto aqui torna essa equação verdadeira, ó. Vamos ver. Menos 2 vezes menos 1, que é o valor do x, vai dar 2. 2 mais 0 igual a 2, ó. Então é solução também, tem que ser mesmo. Se a reta passou por ele, esse cara tem que ser solução. Olha esse pontinho aqui. 1 em x e 4 em y. Então, o x vale 1 e o y vale 4. Vamos ver se isso aqui vai deixar verdadeira a nossa equação. Então, ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Tá vendo? Então, por qualquer... Até esse pontinho feio aqui, né? Que a gente tem número quebrado, número com vírgula, tá vendo? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, tá na metade. Então, é 1,5 em x e 5 em y. Tá, ó. Esse pontinho aqui. Ele está no meio. Não tem problema, ó. Então, é 1,5 em x
e 5 em y. Vamos ver se isso vai dar certo. Menos 2 vezes 1,5 vai dar menos 3, né? Menos 3 mais 5, 2, tá vendo? Então também é solução. Então qualquer ponto que a reta passar, né, mesmo aquele que a gente nem imaginou, vai ser solução da equação que a gente desenhou aí, né, a nossa retinha. Porque a gente tem que ter cuidado, né, para não errar nenhum sinalzinho aqui, porque senão se a gente errar um ponto, a gente erra a reta inteira. Show, galera? Espero que tenha dado para entender, que tenha ficado bacana aí, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um beijão para vocês, até mais.